Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje quero falar com vocês um pouco mais sobre, nós falamos na aula passada sobre o controle do cérebro. E eu falei muito das atividades das quais você pode no dia a dia estar fazendo e conseguindo ter um aproveitamento melhor das suas capacidades mentais e da sua estrutura. E uma das atividades que eu falei foi justamente, ao invés de precisar sair do campo, você conseguir fazer atividades na sua própria casa. Sempre há alguma coisa que você possa se dedicar, seja ela um artesanato, seja ela uma música, uma arte, a dança, qualquer coisa que você possa se dedicar, mas que faça com que você, de certa maneira, se ocupe, mas traga a sua mente plenamente ao que você está fazendo. Eu estou pintando aqui, mas só para dar um exemplo e começar aqui o nosso bate-papo, para você entender como que a gente pode parar um pouco essa mente. E quando eu digo assim que você está fazendo aqui um trabalho, isso implica que justamente eu vou deixar de pensar num monte de coisas que a minha mente me propõe durante o dia. Então essas atividades, ela vai trazer de certa forma beleza, praticidade na sua vida, e tudo isso é somente para que você consiga se transportar para esse mestrado que eu falo para vocês. Porque esse conhecimento, ele não é do dia para a noite. Essa coisa, ela vai pouco a pouco se desenvolvendo dentro de você, esse controle do pensamento. Eu falava no vídeo passado justamente com vocês da importância de se parar a mente. E ainda falei que não é possível parar a mente, a gente controla de certa forma a mente. Mas para controlar, acalmar, você tem que, ao mesmo tempo em que você faz uma atividade como essa, você tem que ir esvaziando sua mente. Esvaziando no sentido seguinte, ir acalmando. Enquanto você trabalha, você observa o seu pensamento. Você observa a sua forma de pensar. E tenta trazer, de certa maneira, uma harmonia para o seu trabalho. A gente tem hoje uma mente totalmente desarmônica. Tanto que o nome já diz, né? Ressonância harmônica. Por quê? Porque a nossa mente, ela é totalmente desarmonizada. E o mundo quer que você seja assim. Por que o mundo quer que você seja desarmônico, vamos dizer assim? Ele quer que você seja assim porque é mais fácil você ser escravo dessa forma. Você continuará sendo um escravo do sistema enquanto você não se libertar. Para se libertar é necessário entender a ilusão, Maya, essa ilusão que nos permeia. Mas Maya é uma ilusão da qual você pode trabalhar. Se fosse assim, não existia os sonhos, os nossos sonhos. Então, você pode, dentro de Maya, dentro da ilusão, produzir aspectos dentro daquilo, mas são como fumaça. Afinal de contas, quando a gente morre, o que fica de nós no mundo? Passados, sei lá, 50, 100 anos aí, nem mesmo a nossa própria família sabe que a gente existe. Recentemente, falando com o meu pai, e meu pai falou para mim que sobre o meu bisavô. E aí ele mostrou algumas relíquias, né? Alguns papéis do meu bisavô e algumas cadernetas, né, de reza, de oração que ele tinha. Mas o que é interessante, eu nem sabia da existência dele. Quer dizer, eu nunca tinha tido a curiosidade de querer saber onde estavam os meus antepassados. E aí naquela conversa,
gente acabou, de certa maneira, falando sobre ele, tentando entender mais sobre a pessoa dele. Mas veja só, ele já havia sido esquecido. Amanhã eu também não terei importância para os meus netos, bisnetos. O que eu vou deixar? Será que até mesmo aqueles que hoje vivem se lembrarão, se você deixar uma herança, uma casa, alguma coisa, é capaz deles nascerem na casa, morarem e não saber que a herança foi sua, que você deixou essa herança para eles. Então, o que a gente significa na verdade? A gente significa enquanto a gente está presente realmente nas coisas, enquanto a gente está aqui, pronto, sentindo a nossa influência. Só é importante quando a gente sente a nossa própria influência. Ou seja, a gente se torna um observador, mas ao mesmo tempo a gente também é um admirador da nossa própria vida. Mas o que é importante? Pensar ou sentir a vida? O que você acha? Para mim é mais importante sentir a vida. Pensar a vida, o que os pensamentos trazem realmente? Vamos dizer assim, dizem que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Qual desses pensamentos realmente eles nos... você estava vendo que faltava aqui embaixo, né? Mas eu vi. Qual desses pensamentos realmente nos traz uma solução melhor para os nossos dia a dia, para a nossa vida? Olha, pensando sobre tudo isso, eu senti que quase nenhum. E na verdade, as coisas que mais resolveram a minha vida foram os pensamentos intuitivos. Mas é o que eu falo. Por favor, faça alguma coisa enquanto eu estou conversando aqui, mas absorva a importância de você ir começando seja cuidar de um vaso, tentar colocar-se o mais presente possível na atividade. Sentindo, por exemplo, enquanto eu falo aqui, a minha ideia é que eu passe para vocês a importância de viver. Porque alguém pergunta assim para você, qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é viver. Em primeiro lugar, viver plenamente, viver aterrado. Muitos espiritualistas, professores, não por mau caratismo, é por falta de conhecimento e sabedoria mesmo, eles promovem para as pessoas, às vezes, a ideia de que elas têm que estar no mundo espiritual. Só que, se você nasceu, tem um objetivo. Se você vive, tem um objetivo. Alguma coisa é para você aprender aqui, na Terra, com os seus. Criamos esse núcleo chamado família, pessoas, amigos. O que temos que aprender com isso? A qualquer frustração, decepção, a gente larga essas pessoas, abandona elas. Às vezes a gente não conversa e assim, a gente também acha que tem que ter muita ligação pessoal com essas pessoas e às vezes é muito mais de sentimento. Se tem alguém na sua vida que você não pode tocar, chegar perto, nada impede de que você mantenha um sentimento de amor por ela. Até mesmo de paixão, porque nem sempre é lícito, é bom você compartilhar sua paixão com alguém. Porém, os sentimentos devem ser os mais profundos possíveis. Você tem que tentar ter sentimentos profundos. Mas com o mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, tudo está ficando muito raso. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente imagina enquanto a gente tiver, por exemplo, com um celular na mão. Não é o celular não substitui o olho no olho, porque
energia, átomos, pessoa, tem que estar perto, tem que se olhar. É assim que a vida é. Existe a punição da distância, mas existe também o prêmio da presença. E às vezes você está vivendo o quê? A punição ou o prêmio da vida. Mas se você não, sei lá, se desenvolver através de uma música, se você não abrir o espaço, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente acessar a intuição, o conhecimento intuitivo da vida. O que não é tão simples assim. Ou seja, a vida, ela tem essa complexidade de ser acessada pelo intuitivo. E o intuitivo, ele é uma coisa que não é fácil de acessar. E através das redes sociais hoje, você não vai ter o acesso ao intuitivo. Você não vai conseguir. As redes sociais não vai te dar essa possibilidade de você acessar o conhecimento intuitivo. O que vai trazer o intuitivo? Isso aqui. Enquanto você faz uma tarefa tranquila, e eu estou fazendo isso aqui só para demonstrar para vocês, tá? Você tira um momento do dia, vai dar o que? Sei lá, meia hora, alguma atividade, é o que eu falo da maquete. Imagine antes de fazer, fale, amanhã eu vou fazer aquilo. Mas imagine se fazendo aquilo como uma forma de dominar os pensamentos que vão fluindo, assim, como água que desce de uma cachoeira. Mas você tem que entender o seguinte, parte da energia pode ser retida e conduzida. Ali entra muito o conhecimento intuitivo, que a gente pode estar, de repente, caminhando. A gente tem os nossos sonhos, mas você já abandonou seus sonhos? Você já abandonou aquilo que você mais queria fazer na vida? Que não é tão importante para o outro, mas para você é super importante. Era e é uma ideia interessante, boa, gostosa. Você tinha vontade de fazer realizar aquilo. E às vezes você está andando para um lado para o outro, seguindo as redes sociais, fazendo o que para os outros é interessante, mas e para você? Às vezes está fazendo para sua família, o que é interessante para todo mundo, mas e para você? Né? Como vai ficar? Como é a sua vida? Você está atingindo as metas que você desejou? Você está no rumo certo? Ou você está num labirinto, andando para um lado para o outro dentro de um labirinto? E eu falei sobre vários aspectos. E você olha daí e você diz, o vaso está pronto. O pensamento é assim, olha, o vaso está pronto. Eu estou vivendo do jeito certo. Estou fazendo tudo certo. Mas será que tem alguma coisa errada? O que está faltando é um lado da vida que você não entendeu, que vai te ajudar muito. Você que chegou até aqui, você vai escrever essa palavra aqui nos comentários, principalmente se você me acompanha. Qual lado que está faltando? Você contou quantos lados eu estava pintando aqui? Eu fiz isso justamente para te mostrar uma coisa, como uma dinâmica. Falta um lado. Falta um lado. A intuição. Escreve aí, intuição. Você pode estar achando que seus pensamentos vão te levar a algum lugar, que está fazendo tudo certo, que as coisas estão indo, que está acontecendo, mas você não sabe que tem esse lado seu e que você pode desenvolver esse lado seu. Então, e só tem uma forma de você desenvolver, e isso eu estudando os mestres, foi difícil pra caramba compreender, e eu tô passando para vocês assim, ó, tranquilo, que é o quê? Ai, a idade, o joelho já... Deixa eu sentar aqui para ficar melhor,
para nós ir terminando o nosso vídeo aqui, enquanto eu termino aqui. Então, nessas atividades, uma coisa que tem que ser feita, sabe? As coisas têm que ser feitas tranquila, de boa, sabe? Nessa hora que eu estou pintando aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esvaziar minha mente, deixar fluir. Eu tenho que relaxar os pensamentos, botar meu capricho aqui, meus sentimentos aqui, para que justamente eu possa, enquanto eu estou fazendo isso aqui, ocupar minha mente numa direção. Enquanto eu ocupo minha mente numa direção, eu domino a minha mente. Ela não vai parar, eu apenas direcionei ela para um ponto. Mas que ponto? As pessoas estão direcionando a sua mente muito para o trabalho hoje, para as carreiras. Gente, quando a gente morrer vai ficar tudo aí, tá? Os bens materiais. É excitante demais vencer na vida, ganhar dinheiro. Se não fosse excitante, as pessoas não dedicavam tanto da sua vida nisso. Mas vai ficar tudo aí. É o que eu falei. Amanhã a gente não vai ser nem lembrado. E você está conseguindo desfrutar a vida? Porque o que acontece é o seguinte: o que é importante? Desfrutar a vida. E como desfrutar a vida? De forma lícita, amando, sentindo, se apoderando de si mesmo, de si mesma. Se apodere de você novamente. Retome nas mãos a vida que você merece, que pertence a você. Porque as redes sociais, elas estão disputando uma coisa importantíssima: a atenção. Mas tem uma coisa: a atenção que você deve ter para você mesmo, para você mesma, está sendo roubada. Então, na verdade, o que acontece é que eles, pegando a sua atenção, você não vai voltar-se para dentro. E se você não voltar-se para dentro, você não acessa o conhecimento intuitivo. A maioria das grandes descobertas, das grandes vidas, das vidas bem vividas, essas vidas são intuitivas. Você dá um estalo assim e diz assim: eu vou viver assim, vou fazer assado, vou procurar tal pessoa. E assim é. É através disso que um ente querido, um espírito, um anjo da guarda consegue dizer para você: ligue para tal pessoa. Ou vem uma oportunidade que está passando na sua frente, você não enxerga, de repente a intuição faz você enxergar. Então, acho que deu para você captar. Não vou estender o vídeo além do necessário, porque quero que você medite um pouco nisso. E o que é meditar? O que é meditar, gente? Que eu vou falar isso muitas vezes para vocês. Meditar pode ser pintar um vaso tranquilamente, sentindo, parando de pensar. E se for pensar, pense em você, em como o seu pensamento está agindo. Olhe os pensamentos, seja o observador dos seus pensamentos. Maior meditação. Vocês vão aprender, vai procurar curso de meditação, no final eles vão falar assim: ó, observe-se, observe-se. Só que é claro, né, quando você está na rede social, como é que você pega no celular, como é que você medita? Você está cheio de impulso, dopamina, vício, dopamina. Você pode ver tudo isso, gente, pode ver tudo isso, mas separe um tempo, para que pelo menos seja, sei lá, 20 minutos pela parte da manhã, quieto, observando-se, olhando os seus próprios pensamentos. Nossa, como eu sou louco. Pode falar assim mesmo, pense assim. Quando vir aqueles pensamentos mais doidos, fala: nossa, como eu sou doido. E uma coisa que é legal nisso tudo, você vai entender assim que, nossa, eu penso isso, ou eu penso aquilo. Aí você fala: ah, sou eu que penso isso. Não, não é só você. Todo mundo pensa assim. Todo mundo pensa em coisa errada, em coisa boa, em sexo. Sim, as pessoas pensam em sexo, sim. Só que assim, nossa, pra mim, eu não preciso falar para as pessoas que eu penso nisso ou naquilo, mas eu tenho que conhecer meus pensamentos. Eu tenho que conhecer o que eu tanto penso.
O que eu tanto penso? Mas por que eu tanto penso nisso ou naquilo? Pare para observar um pouco. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.